Quero saudar a todos com graça e paz. Bom dia a todos, bem-vindos. Vamos estar orando pelo Brasil mesmo. Esse é um tempo de oração. Um tempo de oração. A Bíblia diz: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Senhor, invade este país com a tua vontade, invade essa nação com a tua vontade. Eu quero convidar você a gente começar orando, aquelas orações que eu tenho trazido. Feche os seus olhos. Vamos nessa manhã dizer: Deus de toda a história, Deus de nossos antepassados, a Ti nós clamamos. Tu tens sido o refúgio de pessoas boas e sábias em todas as gerações, Senhor. A história começou quando criaste o ser humano à tua imagem e semelhança, e o teu Espírito iluminou a mente através dos séculos. O Senhor tem sido o Senhor, o doador da vida, a origem de todo conhecimento e a origem de toda fonte de bondade. A tua palavra diz que todo dom perfeito vem de ti, Senhor. Os patriarcas confiaram em ti e eles não foram confundidos. Os profetas te buscaram e lhes pudeste nos lábios. O Senhor pôs no lábio deles uma palavra sempre de vitória e de ânimo, e também uma palavra de julgamento, mas a tua palavra sempre prevaleceu. Os salmistas regozijaram-se em ti, e o Senhor encheu-os de um espírito novo. Os mártires clamaram a ti, e o Senhor esteve com eles no meio das chamas. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tribulações. Ó Senhor, Tu és aquele que eras, o que és, o que has de vir. Nós agradecemos nesta manhã este caminho por onde temos andado, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem nos dado caminhos novos, mapas novos, e o Senhor quer nos levar por caminhos desconhecidos, inexplorados. Ó Senhor, nós queremos andar por caminhos onde já partilharam ou palmilharam os santos, os apóstolos. Agradecemos, Senhor, porque estas estradas são sinais de vitória. Ensina-nos, Senhor, a livrar-nos dos sinais de perigo. Ó Senhor, que nós possamos ter sabedoria em cada curva, Senhor. Que nós possamos dar passos através da Tua palavra, através da história, através da literatura. Dá-nos, Senhor, um coração humilde, fervoroso. Nós Te damos graças pelo dom maior que é Jesus Cristo, o pioneiro de nossa fé. Louvamos-nos, Senhor, porque destinaste-nos a nascer nesta época, nessa geração, nesse tempo, nesse país, numa terra que precisa de conhecer o Teu nome. Ó Senhor, que nós possamos enfrentar qualquer tentação ou tribulação com vitória de Cristo. Concede, Santo Senhor, que nós possamos aproveitar as grandes memórias dos séculos passados e trazer para nós uma herança gloriosa de vitória. E agora, Pai, eu quero orar pelo Brasil mais uma vez e dizer: Senhor, dá-nos líderes que tenham a integridade de Jó, o empreendedorismo de Neemias, a dependência de Deus de Daniel, a sabedoria de Salomão. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, faz com que nós possamos compreender este espírito de coragem e de coisa nova de Josué. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estende a Tua mão sobre o Teu povo. E nesta hora, abençoa quem nos ouve também pela internet. Nós oramos em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Amém. Nós estamos trabalhando aqui nessas manhãs com um tema que eu resolvi chamar de Inner Coaching. Uma coisa que é um treinamento por dentro. E eu já estou no 4º passo, mas eu não tinha feito uma exposição didática no passo 1º. E eu resolvi refazer o passo 1º para dar uma sequência. Se um dia alguém quiser ter tudo isso, vai ter todo esse material também em PowerPoint disponível para usar isto. E há vários pastores e colegas que estão me pedindo isso. Então eu resolvi reformular o 1.
E eu vou chamar esse hoje de novos mapas para novos tempos. Eu estou dando muita ênfase nessa questão de que os velhos mapas não servem para os novos territórios. Então, há algo em nós que tem que ser mudado. Muitas vezes você não quer mudar, mas quer que as coisas mudem. Como que você pode querer que as coisas mudem se você não muda? A pessoa quer ir para novos territórios, mas quer continuar com os velhos mapas. Eu gosto sempre de pensar biblicamente para colocar isso, pelo seguinte: quando o povo, Deus manda os espias na terra, eles precisam conhecer novos mapas. Eu estava dizendo, e tenho dito isso para ficar bem firme para você, que foram 40 dias espiando a terra. E cada vez mais a ciência está concluindo que nós precisamos de 40 dias para mudar uma consciência, para mudar as coisas dentro de nós. E numa sequência, não pode perder nenhum dia. E Deus faz com que eles tenham um novo mapa. Mas o que é triste é que daqueles 12, só 2 ganharam a consciência de um novo mapa: Josué e Calebe. 10 continuaram com o mapa velho. Continuaram com o mapa do Egito. O mapa do Egito não serve para a nova terra. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito, o mapa do Egito estava dentro deles. E esse mapa do Egito fez com que eles morressem no deserto. O mapa errado faz a pessoa morrer no lugar errado. Eles poderiam ter morrido na terra prometida e morreram no deserto. O mapa errado faz viver uma vida de mesmice, onde não se quer. E o mapa errado mata. Nós queremos dizer para vocês que nós precisamos de que Deus faça um novo mapa dentro de nós. Essa é a ideia. Eu estou lendo um texto aqui com vocês agora, que é Atos capítulo 24, versículo 16. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Sabe, essa palavra que vem, e Atos capítulo 24, abra a sua Bíblia. É muito interessante que Paulo está apresentando sua defesa, e Paulo chega ao ponto de dizer: olha, sabe, uma coisa que está acontecendo dentro de mim é que eu quero viver uma vida de uma nova consciência diante de Deus. Algo dentro de mim está acontecendo e eu estou me esforçando para ter uma nova consciência. Não só diante de Deus, mas também diante das pessoas. Algo dentro de mim está mudando. E Deus foi trabalhando em Cristo a vida de Paulo. E ele foi transformado por uma nova consciência. E Paulo coloca, tanto impacta a vida das pessoas com essa nova consciência, que a igreja é chamada de cristãos. Por quê? Porque ele coloca a consciência de Cristo. Então, quando eu começo com essa palavra, eu quero dizer que Deus quer ativar em nós o seu projeto. Por isso que eu quero dar esse passo com essa ideia: ative os sonhos de Deus em sua vida. Quais são os sonhos que Deus tem para você? Como é que Deus pode ativar em você? Quais são os planos e os projetos de Deus? Ativar em você os sonhos de Deus. Olha de novo para Israel. Deus queria ativar a consciência de uma nova terra em todo o povo. Mas só em 2 homens é ativado, naqueles 12 espias, o sonho de Deus. E o sonho de Deus se estabelece em Josué, estabelece em Calebe.
Isso muda todo o referencial dele. Isso muda a força dele. Isso muda a energia dele. Isso muda a compreensão dele. Por isso que Caleb chega lá e diz assim: eu me sinto jovem como há 45 anos atrás. Ele passou 45 anos sem envelhecer, sabe por quê? Porque dentro dele tinha um mapa. O mapa do deserto nos envelhece. O mapa do Egito nos envelhece. Mas o mapa das promessas de Deus nos renova, nos fortalece. Mantém você vivo. Eu sei que estou dentro de um plano, de um projeto de Deus. A crença de estar com esse mapa de Deus é a chave, gente. Nós temos que deixar que Deus ative em nós os sonhos dele. Uma coisa é eu ter os meus sonhos, outra coisa é eu entender quais são os sonhos de Deus. Qual é o plano de Deus para você? Qual o propósito de Deus para você? E muitas vezes a obra maior, que a gente nunca entende, é que a maior obra do diabo é roubar os sonhos de Deus. O diabo tentou roubar no deserto os sonhos de Jesus, os sonhos de Deus para ele. O deserto é esse lugar perigoso, porque é onde o diabo quer roubar os sonhos. Roubar os mapas de Deus. Fazer você andar pelos velhos mapas. Então eu noto isso que na prática significa que muitas vezes o diabo ativa em nós os sabotadores. Aquilo que nos rouba, as nossas sabotagens. Tem uma corrente psicológica muito interessante na Holanda, que é chamado terapia anti-queixa. Não sei se você já ouviu isso alguma vez, essa frase. Terapia, deva estar por dentro. Terapia anti-queixa. Você lembra desse livro, né? Tem um livro chamado Autopiedade Neurótica, Terapia Anti-queixa. Acho que é isso. O nome do autor não dá para falar porque só tem o alfabeto não tem uma vogal, né? Uma coisa assim, né? Ele diz algo muito interessante, esses autores, que as pessoas têm dentro delas uma criança queixosa. Essa criança queixosa atrapalha tudo. Ele dorme a noite toda, acorda pela manhã e diz: estou tão cansado. Mas como? Dormiu a noite toda, acordou cansado? Então ele diz que essa seria um fake news de dentro, entendeu? É uma falsa realidade, porque você não pode estar cansado se você dormiu. Então a criança queixosa é que reclama do cansaço. Nada para a minha vida dá certo. Aí de novo a criança é queixosa. Para mim tudo é mais difícil. Aí, ó, de novo a criança é queixosa. Então, essa negatividade vem de uma sabotagem de dentro. Eu vou chamar isso agora de um mapa que precisa ser reescrito por Deus. Então, essas coisas negativas, elas ativam, é triste dizer isso, mas ativam doenças. Ativam fraqueza, ativam complexos, ativam misérias humanas, ativam as mazelas psíquicas. Então, isso que hoje, que essa psicologia holandesa fala, é muito interessante, que eu continuo vendo como as pessoas são atraídas para baixo. Vamos pedir que o Espírito Santo ative em nós sonhos de Deus. Quais são os pensamentos de Deus para você? Por isso que é maravilhoso quando nós vamos vendo essa ideia. Eu quero voltar naquele texto, na tradução de Phillips. Como eu gosto dessa tradução. Semana passada eu usei, mas eu quero que hoje você olhe melhor esse texto.
Essa tradução de Phillips ela é muito contextualizada para você entender Colossenses capítulo 1, 9 e 13. Pedimos ainda a Deus para que vejais as coisas, por assim dizer, do seu ponto de vista. Bem, a primeira palavra aí é que você tem que buscar o ponto de vista de Deus. Para ativar em você o projeto de Deus, pense assim, qual é o mapa de Deus para mim? Pare de ouvir essa criança queixosa, esse mapa errado das mazelas interiores, e deixe que Deus ative isso. Qual é o teu ponto de vista? Senhor, eu quero ver a minha própria vida de acordo com o teu ponto de vista. Qual é o teu ponto de vista, Senhor? E aqui diz através de uma grande percepção. Então nós precisamos de percepção e compreensão de espírito. Quando fala de compreensão de espírito, não é algo só na mente, mas na totalidade do nosso ser. Quando a Bíblia fala percepção e compreensão de espírito, olha o que eu quero dizer para vocês, nós precisamos ser dominados em toda a nossa consciência, todo o nosso ser, toda a nossa interioridade. E vocês vão ver como que isto opera. Veja bem, rogamos também para que na vossa vida exterior, e aí entra o que Paulo disse, uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Olha o que o texto diz, rogamos também para que na vossa vida exterior, que é visível aos homens, possais dar crédito ao nome do Mestre. Quer dizer, Paulo está pedindo algo que deve acontecer em nós. Os nossos mapas dentro precisam produzir um crédito ao nome do Mestre. Em outras palavras, nós precisamos ativar em nós o plano e o projeto de Deus, para que a nossa vida exterior dê crédito ao nome do Mestre. As pessoas falam, aí está alguém que anda com Deus. Nós temos que ter uma vida que o nosso viver glorifica Cristo, traz a glória de Cristo, traz a marca de Cristo, dê crédito ao nome do Mestre. Eu acho esse texto, nessa tradução, com uma força imensa. Quando eu vejo que a minha vida precisa dar crédito, no sentido que Paulo está dizendo, que a nossa vida, ela redunda em glórias a Deus. Redunda num testemunho vivo. Quer dizer, na vida que é exterior, ela é uma expressão dos mapas de Deus de dentro de nós, dos sonhos de Deus dentro de nós. E diz o texto, para que lhe deis alegria ao coração, produzindo frutos verdadeiramente cristãos. Veja, o plano de Deus é que você tenha frutos verdadeiramente cristãos, com um conhecimento de Deus cada vez mais profundo. A sua vida em Deus, ela é crescente. O seu conhecimento de Deus cada vez mais profundo gera uma vida por fora, cada vez que mais glorifica o nome de Cristo. Então, isso é inner, que vai acontecer um out, fora. Quer dizer, Deus quer fazer algo dentro, que vai gerar algo fora. E olha o que o texto diz, cada vez mais profundo. E continuando agora, eu separei para você ver a diferença, na letra bem forte aí para você, e aqui diz, durante esta vida nova. Então, isso é vida nova. Então, ativar, este é o sonho de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para nós. O sonho de Deus para nós é que Cristo seja a marca triunfante de nossas vidas, dentro e fora. Isso significa ser liberto das nossas mazelas psíquicas, não sermos guiados pela queixa, pela autopiedade neurótica. Nós temos que ser guiados pela vitória de Cristo, pela paz de Cristo. Deus quer tirar as bases que alimentam o que muitas vezes o inimigo de nossas almas está ativando em nós e usando iscas para nos atordoar. Eu
indicaria para vocês lerem um livro de John Bevere sobre a isca de Satanás. A isca de Satanás é tremendo esse livro. Sabe por quê? Foi marcante para mim quando eu li esse livro, porque eu vi algo muito interessante. Qual é a isca de Satanás? A amargura. E o diabo usa a amargura para destruir a sua vida em todas as áreas. Nós temos que ser libertos de todo espírito de amargura. O Novo Testamento diz que a raiz de amargura, ele pode contaminar a muitos. Ele contamina você e contamina os outros. O espírito amargurado é a grande doença. O João falou agora há pouco das redes sociais. A coisa mais terrível que você vê hoje nas redes sociais é a amargura. E as pessoas escrevem com amargura e falam com amargura. A coisa mais triste que você vê, na hora que você lê o programa eleitoral, você já vê o cara falando com amargura. Ele consegue em 1 segundo, 2 segundos, falar a amargura dele. Você vê que ele não tem um mapa de vitória, já tem um mapa de amargura. Não sei se você capta isso ou não. Ter percepção disso. Você já imaginou uma igreja amargurada? E aqui, os meus colegas pregadores, você sobe para o púlpito com amargura. Você já imaginou um púlpito com um homem amargurado, uma mulher amargurada, o resultado que vai dar na igreja? Isso rouba. Então nós temos que saber o que eu estou lendo agora nesse momento. Durante essa vida nova, oramos para que sejais fortalecidos. Onde? Pelos infinitos recursos de Deus. Olha que possibilidade você tem. Você ser fortalecido pelos infinitos recursos de Deus. Quais são os recursos de Deus? Para pensar nisso. Fortalece, Senhor, a nossa família, a nossa vida, o nosso lar, a minha vida, com os infinitos recursos de Deus. Como? E com os recursos de Deus para poder suportar corajosamente toda espécie de provação pela qual tendes de passar. Não é se passar, quando passar. Todos nós temos lutas, dificuldades, problemas. O improvável sempre pode acontecer, mas olha o que a Bíblia diz, para que possais corajosamente suportar. E o texto diz mais, e mesmo no meio das maiores tribulações e angústias, podereis dar graças a Deus pelo privilégio de seres do número daqueles que vivem na luz. Saber que a base da sua vida está não na boa circunstância, mas a base da sua vida está em que Deus está no seu trono, Ele reina e Ele não muda. Deus é a fonte e a base de toda a nossa vida. Porque nunca devemos esquecer que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, o reino de seu amado Filho, o reino da luz. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Faça desse texto um texto básico, nessa tradução, ajuda muito. Eu diria para você hoje, isso daqui, Deus tem um sonho para a sua vida. Essa é uma afirmação que você pode achar fácil de acreditar nos dias em que tudo está indo bem na sua vida, mas é difícil de entender quando parece que as coisas não estão indo bem. As coisas estão meio difíceis. E tem gente com dificuldade de crer isto, de deixar a sua vida. Mas eu quero dizer para vocês que a realidade, mas a realidade é o sonho de Deus para você. A realidade é que o sonho de Deus para você é imutável. Deus não mudou o que Ele pensa de você. Deus tem um sonho para a sua vida. Você veio a este mundo para cumprir um propósito e um sonho de Deus. Você veio a este mundo com a possibilidade
de um chamado de Deus para esta geração. Eu ligo muito isso para você chegar sempre naquele ponto lá final. Domingo passado eu falei sobre Daniel, é impressionante Daniel, né? Segue o teu caminho até o fim. Você está fazendo exatamente o que eu quero que você faça. Viva esta vida. Continue assim. Vá até o fim. Não mude a sua rota. Esse é meu sonho para você. Deus surpreende Daniel. Ele é levado como escravo e se torna o homem de maior influência no mundo, no planeta Terra. Você já imaginou um homem escravo, levado por Deus à dignidade, e ele vai influenciar o homem mais poderoso do mundo, da época. Poder de influência. E faz isso quase 50 anos, né? Ou mais de 50 anos. E não é um homem, ele atravessa vários reinos. Sem lutas? Muita luta. Muita traição. Muitos problemas. Ele viveu a realidade disso. Mas Deus é honrado na vida dele. E o Deus dele é honrado por causa dele. Ele dá crédito ao nome do Deus vivo. Que surpreendente é. Talvez nós não exploramos ainda o que foi a vida de Daniel. O impacto nos reinos. O impacto no planeta. Um jovem, totalmente dependente de Deus, marcando uma presença que afetou a história do mundo. Isso é incrível, e Deus dizendo, no final dos dias te levantarás para receber a tua herança. Assim que termina Daniel. Você vai viver muito, Deus promete até uma vida longa para ele. Eu tenho um projeto no céu. Um deles é bater um papo longo com Daniel. Gostaria de saber tudo que foi esta vida. Esse é o cara. Né? Esse sim, eu diria lá no céu, esse é o cara. Daniel. Então, são verdades, gente, que a gente precisa saber quais são os mapas de Deus, os sonhos de Deus. O que parecia ruim, negativo, foi bom. E todas as lutas que ele passou, redundou em glória a Deus. Eu quero dizer para você que ele tem um plano, ele tem um objetivo para que você se torne em Cristo, você torne em Cristo um plano que não pode ser dissuadido por suas circunstâncias. Grave bem isso. Ele tem um plano e um objetivo para que você se torne em Cristo. Um plano que não pode ser dissuadido por suas circunstâncias ou por qualquer falta pessoal. Não é pelo que você fez ou uma circunstância. Deus não desiste de você. Dá para você entender isso? Deus não desiste de você. Uma vez eu estava na universidade, um jovem disse, eu desisti de Deus. Eu disse assim, eu tenho uma boa notícia para você, Ele não desistiu de você. E eu falei com tanta força que o cara tremeu. Como? Ele não desistiu de você. Deus não desiste de você. Pedro negou Jesus 1, 2, 3, começou a blasfemar. Aí Jesus ressuscita. Tem umas mulheres ali. Sabe qual a ordem? Olha, eu quero encontrar com eles todos lá, no Mar da Galileia. Já marcou uma peixada com eles na brasa. Só que tem uma vírgula que aparece em Marcos, ele diz assim,
vai falar aos meus irmãos, vírgula, e a Pedro, que eu vou encontrá-los lá. Gente, só essa frase, e a Pedro, sabe o que significa? Eu não desisti dele. Pedro, você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Eu quero encontrar você lá. Esse a Pedro significa, eu não desisto do plano que eu tenho para você, Pedro. Isso é glorioso, esse e a Pedro. E é isso que Deus fala, e a você. Ali ele coloca o teu nome, eu tenho um plano para você. Você pode estar falhando, errando, mas eu não desisti de você. Então, isso significa que nós precisamos ser libertos daquilo que nos prende. O problema nosso não são os problemas que nós temos, os erros que cometemos, mas está naquilo que está dentro da nossa cabeça. Nós precisamos mudar o que está na nossa cabeça. Muitas vezes nós somos presos, precisamos superar. A neurolinguística fala uma coisa que eu gosto, que ele diz assim, que nós precisamos ser libertos das crenças limitantes. Essa frase ela é muito forte, né? Crenças limitantes. O que é crença limitante? Para mim, nada dá certo na vida. Isso é uma crença limitante, não é uma realidade, né? Você tem que dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que você fizer será bem sucedido. Mas dentro da cabeça tem aquela crença limitante. É igual esse cavalo aqui, ó. Olha a crença limitante dele. Ele acha que está preso. E porque ele acha que está preso, ele não avança. Você acha que o cavalo está certo ou está errado? O problema dele não está fora. O problema dele está dentro. Ele está amarrado por dentro, não por fora. Concorda ou não? Ele está preso por dentro, não por fora. Esse é o problema humano. Nós temos que ser libertos dentro de nós. Nós vamos pedir que Deus nos solte dentro da nossa alma, dentro da nossa consciência mais profunda. Isso que é chamado crença limitante. O que limita você? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dando um golpe profundo em todos os nossos limites. Nós podemos e precisamos ser tocados por esta vida gloriosa de Deus. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, precisamos de 3 P's sempre. Não parem para isso. É um processo. Deus tem um processo para trabalhar na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Ele usa as circunstâncias para levar você para frente. Eu quero dizer para você que Deus quer mostrar para eu e você que nós precisamos de ter paciência. E não é fácil essa palavra paciência com a gente mesmo. Mas eu olho para o passado e vejo como Deus tem me curado, cada dia, cada momento, cada semana. Hoje de manhã eu estava pensando como que esses últimos 20 anos, parece que tanto tempo, né, mas passou tão rápido. Eu não sei se vocês um pouco mais idosos, vocês concordam comigo? Esses últimos 20 anos passou muito rápido, ou não? Para mim passou rápido demais. Esses últimos 30 anos voaram. Gente, esses dias... Eu estava ali faz 30 anos, agora estou aqui. Eu estou um pouco preocupado, Júnior. Já pensou, os próximos 30 vai passar mais rápido ainda. Então, espere um pouco. Senhor, trabalha na nossa vida. Renda-se cada vez mais a Deus para que você seja quebrantado e você esteja mais de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente é igual uma luva. Você já pegou uma luva molhada que ficou no sol, você tem que jogar fora, né? Porque não dá mais para usar, né?
Mas muitas vezes Deus não joga fora, não. Ele pega você e ainda Ele coloca a sua mão e continua trabalhando para ver se você se quebranta. Ele quer quebrantar você. E quanto mais quebrantado você tiver, mais útil você é. Essa rigidez nossa nos atrapalha. Você precisa dizer, Senhor, eu me entrego, Senhor, eu me entrego, Senhor, me quebranta mais. Né? Quanto mais quebrantada a luva, mais você pode usá-la. Se você não tiver quebrantado, você tem que tirar a luva para poder fazer as coisas. Né? Por que os médicos têm uma luva que consegue, faz tudo como se estivesse sem luva? Né? Porque é uma luva própria de total domínio pela mão. Nós vamos ser essa luva nas mãos de Deus. Nós temos que deixar que Deus faça isso. E Ele vai te quebrantando. Por isso que algo é profundo em nós, que é quebrantamento, 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 quebrantamento. O Espírito Santo vai trabalhando em nós. Isso é um processo. Precisa de paciência e perseverança. Perseverar é esse caminho de dizer, não, eu vou continuar até o fim, eu quero a vontade de Deus, eu quero o quebrantamento de Deus, eu quero a luz de Deus, eu quero que o Senhor faça. Senhor, eu vou continuar perseverando, segue o teu caminho até o fim, perseverança. Jesus diz, aquele que for fiel até o fim. Né? Então, perseverança. Perseverança na palavra, perseverança na oração, perseverança na fé, perseverança. Perseverar em seguir o Senhor, mesmo no meio do deserto. De novo, estou usando a figura que eu vou usar muito aqui, que é Caleb e Josué. Você imagina perseverar mais 38 anos. Perseverar 40 anos. Continuar perseverando. Até que o mapa de fora seja igual ao mapa de dentro. Aí ele chega e diz assim, aquele monte lá é meu. Moisés tinha me prometido. E já sumiu, já tinha, aquele mapa estava fora, mas já estava dentro dele. Ele passou o deserto com o mapa dentro. Você imagina Caleb pensando assim, todo dia, um dia vamos chegar na terra. Tem um morro lá que eu vi, vai ser a minha terra. Chegar para os filhos assim, você precisa ver o morro que vai ser nosso lá. E Moisés já disse que é meu. Ah, pai, mas estão dizendo que lá é cheio de gigante, tem uns caras grandão lá. Não, Deus falou que vai me dar aquele monte. O gigante não é o problema, eu é que sou o problema do gigante. Quando eu chegar, eu sou o problema dele. Quando você não tem essa visão, o diabo é o teu problema. Não, você é o problema do diabo. É invertido. Você é que é o problema. Entendeu? É o mapa de Deus. É a vida de Deus. É o poder de Deus. Então, processo, paciência, perseverança. Quando você tem isso, nós temos que entender que temos que buscar uma vida, e aqui que eu digo, temos que buscar uma vida livre de crenças limitantes. Às vezes a vida pode nos ultrapassar, estamos ocupados, trabalhando, sobrevivendo ou vivendo semana a semana. O resultado é final que ficamos presos e perdemos de vista tudo que Deus tem para nós. Nossa vida pode tornar-se uma vítima das circunstâncias. Cuidado com isso. Mas isso está longe da intenção de Deus para nós. Ele quer que voltemos para o caminho e criemos um novo foco para receber o que é mais importante para nós e para dentro de nossa situação. E eu quero dizer algo a vocês que eu quero que grave aí. Viver em Deus já é mudança. Eu estou buscando Deus para mudar. Se você já está em Deus, já está na mudança. Deus já é mudança. Posso te dizer outra coisa para você, viver em Deus já é vitória. Deus já é vitória. Eu estou em Deus, então já mudou. Viver em Deus é viver em mudança cada dia. Viver em Deus é mudança cada minuto.
Viver em Deus é mudança cada instante. Os neurocientistas dizem algo muito interessante, que ninguém é o mesmo mais do que 2 minutos. Preste atenção. Ninguém é mais o mesmo mais do que 2 minutos. Isso significa que daqui 2 minutos você está melhor ou está pior. Ou está mais saudável ou mais doente. Mais inteligente ou mais burro. Mais espiritual ou menos. 2 minutos. Por isso que é bom vir aqui à escola, porque você sai melhor. Cada 2 minutos está mudando. Então, somos transformados. E é isso que é a vida. Então, viver em Deus já é mudança. Eu já estou mudando, porque eu estou em Deus. Quando eu compreendo isso, eu começo a descobrir que eu tenho que mergulhar na minha liberdade em Cristo, onde quer que você esteja em sua jornada com Deus. Há momentos em que você se sente preso. Paulo escreveu aos Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós temos que ser livres, diz em Gálatas. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse um dia sobre Lázaro, desatai-o. Então nós temos que pedir, Senhor, desata em nós. Então eu quero que você descubra essas questões poderosas. Nós precisamos trocar as nossas lentes, nós precisamos superar as nossas barreiras, sair da estagnação e voltar para o propósito, para dentro da liberdade dos filhos de Deus. Senhor, nos liberte de toda a limitação, compreender que cada coisa tem um potencial para levar nossa relação com Deus ao crescimento. Tudo que está acontecendo na minha vida e na sua vida, Deus está direcionando para um propósito, Trocar uma lente focalizada nos problemas para uma focalizada nas possibilidades de Cristo. Pare de olhar o seu problema com a lente do problema. Comece a olhar o seu problema com a lente de Cristo. Com as possibilidades de Deus. O que Deus quer te ensinar? O que Deus quer que você compreenda? Peça a ótica de Deus. Eu sempre repito isso, porque as coisas têm que ser bem firmadas. Quando Jesus fala para a igreja de Laodiceia, compre de mim colírio para ungires os teus olhos para que vejas. Você tem que aprender a ver, Jesus está dizendo, com os meus olhos, com o meu colírio, com a minha habilidade. Troca de lente. Nós precisamos da lente de Cristo, da lente de Deus. Quais são as possibilidades de Deus na sua vida? Por exemplo, você pode fazer algumas perguntas. É possível cobrir uma grande quantidade de território em nossa vida com uma variedade de perguntas, mas agora tenho organizado um punhado delas para formar uma experiência poderosa que irá tirar as algemas. Essa palavra desalgemar você quando você se sentir confuso e perdido. Então, antes de começar, invista um momento para perguntar: existe algum lugar na minha vida, ou relacionamento com Deus, do qual me sinto preso? Tem algo que está prendendo você? Pergunte a você mesmo. Faça uma lista se precisar, mas por agora tente se concentrar em apenas uma. Quando penso nessa área, meus pensamentos são focados na graça, na paz e na expectativa do Senhor, ou estão preenchidos com uma ascensão emocional de frustração e apreensão? Quando você enfrenta qualquer situação, você olha do ponto de vista da graça de Deus, da vitória de Deus, ou você está se deixando olhar pelas crenças limitantes da frustração e da apreensão? Quais sentimentos negativos em minhas percepções, ou na minha mentalidade, ou na minha linguagem, que eu gostaria de ver transformados pela verdade de Deus nesse processo? Olha o que eu estou falando aí, na minha mentalidade, na minha linguagem. O problema não é só a mentalidade, existe a linguagem. Nós precisamos falar as verdades de Deus. Nós temos uma palavra que ela gera. Você já notou que um dia Deus disse, haja luz e houve luz? E você sabe que quando Deus disse, haja luz e houve luz, nós todos estávamos em Deus, né?
E um dia Ele soprou o fôlego da vida e nos deu a possibilidade de falar. Cuidado com o que você fala. Sua fala está ligada à sua mentalidade, a sua mentalidade está ligada à sua consciência. Paulo diz, eu quero ter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Senhor, muda-me por dentro. Salomão escreveu que o poder da palavra, o poder da morte e da vida está na boca, está na língua. Cuidado com o que você fala. Jesus disse que nós daremos conta a toda palavra frívola que nós falarmos diante de Deus. Nós vamos ter que responder as nossas palavras frívolas. Isso significa que falar é uma responsabilidade muito grande. Eu quero hoje convidar você a dizer, Senhor, transforma nesse processo a minha linguagem, mas também a minha mentalidade. Me dá a mentalidade de Cristo. Semana que vem eu vou falar sobre majestade, pensamento, majestade, linguagem, majestade, concluindo essa parte. Então, essa é uma forma de nós entendermos o que eu estou procurando colocar nessa manhã. Por isso eu digo que chegou a hora de um recomeço. Chegou uma hora de avanço em nossas vidas. Eu quero convidar você a um novo começo. Ao novo começo. Recomeço e avanço. Nos Estados Unidos tem um processo hoje que eles chamam de... Não sei bem como pronunciar isso pela palavra, mas acho que é uma palavra chamada breakthrough, uma coisa assim. Eles fazem esses encontros, né? Milhares vão a esses encontros. 8 horas, mais ou menos. Cobram uma fortuna. Sabe o que significa isso? Novo começo. Novo começo. Novo começo. É isso que eu estou falando aqui hoje, mas a partir do Espírito Santo. Nós temos que ter esse novo começo. Guarde suas respostas, as perguntas, elas serão muito evidentes na sua vida, mas olhe as evidências de transformação na sua vida. Vamos deixar o seguinte, seja qual for o seu ponto de partida, Deus já está aqui. Deus já está com você. Deus é meu ponto de partida básico. Deus é o avanço. Deus é o avanço. Então, é parte da natureza de Deus avançar. Deus diz, eis que faço novas todas as coisas. Olha que interessante, o Apocalipse, todo mundo diz que é o livro que fala as coisas do fim. Na última página do Apocalipse está escrito, eis que faço novas todas as coisas. Deus termina dizendo que está começando. Sabe onde Deus termina? No novo começo. Nossa vida tem que ser assim, nós temos que terminar onde Deus começa. Billy Graham diz o seguinte, uma das coisas mais importantes da minha vida, que a última página da minha Bíblia diz que tudo vai terminar bem. A última página termina bem. E eu vou dizer para você, sabe como termina? No novo começo. Eis que faço novas todas as coisas. Então, Deus está querendo fazer novas todas as coisas em nossas vidas sempre. Deus sempre é um novo começo em nós. Deus não está estressado nem preocupado. Eu quero dizer para você isso. Ele viu o bom resultado que Ele pretende antes que todas as coisas acontecessem. E Ele está tão feliz em fazer parceria com você no projeto que Ele sempre quis que você tivesse. Vocês lembram desse texto, Jeremias capítulo 29, versículo 11, onde ele diz, eu sei. E eu vou daqui a pouco colocar esse texto ali no ar. Já deixa eu colocar já, que ele aparece aqui. Porque eu sei. Não está muito bem, mas diz assim, eu sei. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu sei o que eu penso. Deus tem pensamentos
Eu vou reafirmar isso daqui, olha. Reafirmo, viver em Deus já é mudança. Viver em Cristo já é mudança. Viver no Espírito Santo é mudança. Eu estou mudando, sabe por quê? Porque eu estou num Deus que sempre avança. Esse é um modo de viver. Há um processo, eu preciso ter perseverança, sim. É um processo. Paciência. Tenha paciência também até com você mesmo, você está no processo. Não se preocupe que as pessoas falam mal de você, você está no processo de mudança. Quando ele estiver falando, você já mudou. Então, o que ele já falou já é menos do que falou, entendeu? Então, você já mudou bastante. Não se preocupe com os fariseus, né? Tem erro que você já fez faz 30 anos, os fariseus estão lembrando dele ainda, mas você já mudou 30 anos. Porque viver em Deus é mudança. Deus está permanentemente nos curando de nós mesmos. Gente, que maravilha! Não é fácil ser curado de nós mesmos, mas Deus está no processo, então é possível. Deus está nos salvando de nós mesmos. Sabe a coisa mais maravilhosa da salvação? É que eu estou salvo em Cristo eternamente, meu nome está no livro da vida, e lá já está terminado. Essa semana eu disse para uma pessoa, você já chegou, mas continua ainda. A Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu já cheguei. É bom você saber, eu já cheguei no céu. Só está faltando ir, mas eu já cheguei. Só a fé para crer um negócio desse. Nós já estamos indo. Nós já temos todo o processo terminado, mas Deus continua trabalhando. Somos atraídos por esse futuro glorioso do novo começo de Deus. E Deus é avanço por toda a eternidade. Deixa eu dizer para você, o plano de Deus para você é eterno. Deus tem um plano para você por toda a eternidade. Deixa Ele trabalhar rápido na sua vida agora. Com paciência, com processo, mas Ele tem um plano glorioso por toda a eternidade. Você foi chamado a algo eterno. E Ele quer mover você por toda a eternidade. E Deus sempre será avanço. Sempre será novas todas as coisas. Não é estático. É dinâmico. Viver em Deus já é mudança. E fé é igual a substância. Eu estava ontem de manhã, eu gosto quando o Espírito Santo fala bem de madrugada comigo, e a palavra ontem foi a seguinte: fé é substância. Aí eu fui procurar essa palavra, e realmente no original está esse sentido. A fé é a certeza. E aí eu achei uma tradução. Ora, a fé é a substância das coisas que se espera, e a evidência das coisas que não se veem. Eu sempre pensava que a fé traz a substância, Mas não, a fé é a substância. Quando você tem a fé, você já tem. A fé já é a substância. A fé já é a química. Então nós temos que entender o que é fé, Dominar tudo isso. Os físicos quânticos dizem que a consciência cria a realidade. Mas agora eles estão discordando disso. Eles estão dizendo, não, a consciência não cria a realidade. A consciência é a realidade. Espera um pouco, vou para a Bíblia. A fé é a realidade. Então, a fé é a nossa consciência de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, da vida de Deus. A fé é a substância. Já é a substância. Já é a substância. Já é a substância. Isso é vitória, gente. Isto é vitória. Por isso eu quero hoje terminar com essa frase. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Aí eu peguei a palavra em inglês. A palavra em inglês é kingdom. King, rei. Dom, domínio. O que é isso? Venha, no inglês está melhor, o domínio do rei. Quando a gente fala reino,
Parece que não grava bem. Agora pega assim, venha o domínio do rei. Venha o teu domínio, Senhor, sobre a minha mente, sobre minhas emoções, sobre a minha vida. Venha o teu domínio. Venha o teu domínio. Venha o teu domínio. Um dia o diabo chegou para Jesus, ele disse, vem aí o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Ele não tem nada comigo, eu não tenho nada com ele. E a Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Não é quem, o que, não quem, o que, tá? O que havia se perdido. O que se perdeu foi o domínio. Quando vocês orarem, orem assim, Senhor, venha o domínio do rei. Começa na sua vida. Eu quero terminar com isso. Você quer o domínio das crenças limitantes na sua vida? O domínio da criança queixosa? O domínio das mazelas? O domínio das neuroses? Ou o domínio do rei? Uma coisa é a gente falar que venha o teu reino sobre o mundo e o planeta. Uma coisa é dizer, Senhor, venha o teu domínio sobre mim agora. Sobre minhas imaginações, minha mente. Eu não quero o domínio do pecado, eu quero o domínio do rei. Venha o teu reino. O domínio da paz, o domínio da luz. Esse é o meu estado atual. E esse é o meu estado desejado. Aqui é onde eu estou, Senhor. Mas eu preciso chegar num projeto que seja o teu projeto para a minha vida nesta geração. Por isso, eu volto naquele texto para vocês meditarem. Pedimos ainda a Deus para que vejais as coisas, por assim dizer, do seu ponto de vista, da vida do ponto de vista de Deus. É isso que eu quero, Pai. Senhor, eu quero percepção espiritual para ver as coisas do teu ponto de vista. Por isso, Senhor, eu quero compreensão a partir dentro do meu espírito, pelo que o Senhor Jesus está fazendo em mim, pela obra do teu Espírito. Senhor, move-nos a Ti com saúde plena. Move-nos, Senhor, de dentro para fora. De dentro para fora. Para que nós possamos dar crédito ao nome de Cristo. E possamos produzir uma alegria do coração em Cristo. Que Ele olhe para você e diz, é isto, filho. A alegria dEle, pelo que Ele tem feito em nós. Eu gosto, sempre quando estudo escatologia, de pensar o seguinte, Deus vai sorrir quando Ele ver o nosso sorriso pelo que Ele fez em nós, em Cristo. Você imagina a alegria que você dá com o serviço? Puxa, isso, Pai, que o Senhor fez. O nosso sorriso vai produzir um sorriso no coração do Pai. E esse é o riso de Deus por toda a eternidade. Porque o Deus da Bíblia é o Deus da alegria. Você é chamado para algo fascinante. Para de viver uma vida medíocre. É hora de nós vivermos frutos autênticos e o conhecimento crescente de Deus. Por quê? Por estarmos fortalecidos dos recursos de Deus. Então, coragem, gratidão, privilégio e viver na luz. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Amém.